Olha, para os novatos, interrompam a hora que quiserem. A reunião não é uma aula de professor nem de universidade. É para a gente entender o que está sendo conversado. O tema de hoje é isso aí, falsa direita perante a revolução e a contra-revolução. Revolução e contra-revolução está explicada nesse livro do professor Plínio Correia de Oliveira, está acessível na internet gratuitamente. E tem as 20 conferências, reuniões que foram feitas aqui, explicando o livro. Bem, primeira coisa, qual é a relação da religião com esse tema revolução e contra-revolução? Nós somos católicos. Qual é a relação que tem com a igreja? Primeira pergunta está aqui. Tem uma parada a meio caminho, sabe o que é parada a meio caminho, né? Entre a revolução e a contra-revolução? É a mesma pergunta que você pode colocar. Tem uma parada a meio caminho entre a igreja e o inferno? Tem uma parada em meio caminho? Não tem. Não existe. Então, tem uma parada? Não existe parada. Tem gente que acha que se ilude escolhendo uma parada. Mas não existe. Nosso Senhor, o que é que Nosso Senhor disse no Evangelho? Quem não está comigo está contra mim. Bem, então vamos ver aqui direita e esquerda na Sagrada Escritura. A Bíblia. A Bíblia fala de direita e esquerda? Não vai falar de PT, não vai falar de comunismo, mas fala de direita e esquerda. Aqui está, em 38, mais de 80 anos, esse padre Reginald Garrigou-Lagrange, era um famoso teólogo do século XX, francês. Ele veio ao Brasil, foi a São Paulo, foi a outros lugares, e o Dr. Plínio o convidou para visitar o Legionário, está escrito ali embaixo, que era um jornal católico, conservador, ultramontano de São Paulo. Era da elite católica brasileira. O Dr. Plínio o convidou. Está aqui a foto dele, a sua foto de 1938. A foto não dá nitidez, né? Mas veja bem, o Legionário pediu para o Garrigou-Lagrange para comentar a frase: a igreja não se encontra nem à direita nem à esquerda. Foi pedido a ele. Por quê? Perguntaram a ele. Porque estava na época do quê? Estava na época do nazismo, no auge do fascismo, no auge do integralismo e de outras derivações que estavam por aí. O nazismo e o fascismo se apresentavam como direita. E a esquerda, o que era? Era o comunismo. O comunismo tinha entrado em 17. Isso aqui, portanto, são 21 anos. Não, perdão, 17, 21 anos depois que o comunismo subiu na Rússia. O que ele responde? Ele diz, pessoalmente, sou um homem de direita e não vejo por que o haveria de esconder. Olha, foi perguntado a ele uma questão candente. Todo mundo queria saber, você é a favor do nazismo, a favor do comunismo? Na época que era uma tensão candente. Bem, ele, padre Garrigou, falando, creio que muitos daqueles que se servem da fórmula citada, que qual é a fórmula? A igreja não está nem à direita nem à esquerda. A igreja está no centro, está ali no centro. Os que se servem dessa fórmula fazem uso dela porque abandonaram a direita para se inclinar à esquerda. E querendo evitar um excesso, caíram no excesso contrário. Daqui a pouco vai ficar mais claro. Continua. Creio também, é o padre Garrigou-Lagrange falando, creio também que é preciso não confundir a verdadeira direita com as falsas direitas, que defendem uma ordem falsa e não a verdadeira. Lá por 90, mais ou menos, o Dr. Plínio foi entrevistado, não sei se foi pela Folha, um repórter aí, de alguma emissora, talvez de TV. Perguntaram para ele, doutor Plínio, o que é o católico e o que é a esquerda católica? Não sei se você lembra disso. O doutor Plínio deu um sorriso, falou, são os católicos de esquerda. Então, o que é a falsa direita? É a direita falsa. O aspecto teológico da resposta dele. Mas a direita verdadeira, que defende a ordem fundada sobre a justiça,
Justiça, na linguagem do Antigo Testamento, da Igreja, da Sagrada Escritura, significa santidade. Tal fulano, justo, Abel era justo. O justo é o santo. É o santo. Bem, então, a direita verdadeira, que defende a ordem fundada sobre a justiça, parece ser um reflexo do que a Escritura chama a direita de Deus. Quando diz que Cristo está sentado à direita do seu Pai e que os eleitos estarão à direita do Altíssimo. Nós rezamos isso hoje no credo, na missa. Subir aos céus, está sentado à direita de Deus. Não fala que está sentado à esquerda, não. À direita. Então, é isso que o padre Garrigou Lagrange está falando aqui. Deus, Cristo Nosso Senhor, está sentado à direita do seu Pai. E os eleitos vão se sentar aonde? À direita de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que eu disse que a Escritura trata de direita e de esquerda. Continua. Aqui do Evangelho, né? Nosso Senhor se referindo a um salmo de Davi. Como, pois, lhe chama Davi Senhor, chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Eu estou entendendo, o Senhor aqui talvez seja o Padre Eterno, né? Diz o Senhor ao meu Senhor. Senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo é aquele descanso, né? Onde a pessoa, às vezes, está sentada na poltrona, põe ali um descanso para... Nosso Senhor disse isso para os fariseus. Continua. Ainda a Sagrada Escritura. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, esse é o juízo final, hein? Uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Vai falar isso para quem? Para a direita. Então dirá também aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para seus anjos. Então, aqui é um conceito de direita e esquerda mais amplo do que PT de um lado, PL de outro, é mais amplo. É mais amplo. Mas essa esquerda Brasil, ou latino-americana, ou mundial, ela está do lado esquerdo mesmo. Senhor Marcos, e eles estão do lado esquerdo porque defendem posições contrárias à doutrina católica. Perfeitamente. Perfeitamente, é isso. Defende aborto, defende o divórcio, defende tudo que vai contra a lei de Deus. Por isso que eu disse, o conceito de direita e esquerda aqui é um conceito profundamente religioso. Profundamente religioso. Então, senhor Marcos, os que trabalham contra a cristandade são de esquerda? Sim. Por isso é que são revolucionários. Outra passagem da Sagrada Escritura. O coração do sábio está na sua mão direita e o coração do insensato na sua esquerda. Eclesiastes e tal. O que é que o padre Mato Soares comenta, né, na Escritura? Está na sua mão direita, ou seja, é reto. Na sua esquerda é injusto. A mãe diz, meu filho faz aquilo, mas faz aquilo direito. Não faz aquilo esquerdo, faz aquilo errado. Direito é um conceito. Bom, agora vamos, 2 Romanos. Deixamos a Escritura, vamos passar para os erros da falsa direita. Estou repetindo aqui, disse aqui o padre Garrigou Lagrange. Creio também que é preciso não confundir a verdadeira direita com as falsas direitas, que defendem uma ordem falsa e não a verdadeira. A direita verdadeira defende a ordem fundada sobre a justiça. Está aqui o facsímile do jornal, com a visita do padre Garrigou Lagrange e o artigo publicado esse artigo que eu estou me referindo, de 1938. O que seria uma ordem falsa? É o objeto da reunião. Muito bom. Ordem falsa, Estado,
É uma falsa ordem. Nós vamos, é o objeto da reunião. Exatamente, é isso. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Quer dizer, o objetivo da reunião é exatamente mostrar o que é a ordem falsa e aplicar a nossos dias. Não vamos cair numa ordem falsa. Isso aqui não é só uma reminiscência histórica, não. Tem muito jeito de embarcar em canoa falsa por aí, viu? Tem muito jeito. Canoa esquerda. Hã? Canoa da esquerda. A ordem falsa seria uma proposta falsa de civilização, como o nazismo? Eu vou tomar o nazismo como exemplo, usar uma palavra difícil aqui, prototípico, quer dizer, o exemplo primeiro, o tipo primeiro, como exemplo máximo, né, histórico. Bom, tá aí, olha ali, a palavra do padre Garrigou Lagrange aos leitores do Legionário, tá aqui, ó. Olha a data, 11 de setembro de 38. Esse jornal tinha uma grande cultura. Era uma intelectualidade católica. Olha aqui, nós temos um pré-advogado aqui. É só um parêntesezinho, né? Na época do debate da Constituinte, 33, os discursos na Câmara, todos os discursos, os principais estão reproduzidos no Legionário. Olha, é um grau de cultura, de saber jurídico, mas é impressionante, não tem... É até bom a gente ver um pouquinho para poder comparar com os atuais debates, né? Isso é outro assunto, não vamos entrar lá. Então aqui, estamos entrando dentro da reunião. Qual é a posição dos católicos perante as direitas e esquerdas que se entrechocavam tragicamente no mundo em 30? Sabe o que acontece? 1930 está se repetindo em 2010, 2013, 2017, 2023. Nós vamos ver que tem muita semelhança. Ou seja, direita, esquerda, falsa direita, tem muita aplicação agora. Não é uma reminiscência histórica aqui, só. Olha, o padre Garrigou Lagrange estava a par das manobras deploráveis tendentes a pôr os católicos, ainda que inconscientemente, a serviço dos interesses compatíveis com a obra demolidora e satânica do comunismo. Isso aqui, ou seja, havia então, 1930, 1920, 1930, uma obra junto aos católicos, para levar os católicos a apoiar a esquerda. Essa manobra é a manobra da falsa direita. Falsa direita tem uma componente religiosa, tem uma componente político-social, ideológica. Começar a ficar abstrato, me falam aí que a gente... Olha, correntes que se instituam de direitas. Tem que pensar a direita naquela época que ele está escrevendo lá, 38. Nazismo, fascismo, mas que na realidade, como habilmente acentua sua reverendíssima, padre Garrigou, não são senão pseudo-direitas, que por trás de uma atitude aparentemente construtiva, professam e praticam um socialismo de Estado. Então, aqui está a primeira característica da falsa direita. O que ela prega? Ela é totalitária, ela prega o socialismo de Estado. Veja, por exemplo, o Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. Ele declarou isso, ele quando era militar, ele aprende no Exército que tem que ter o quê? Tem que ter estatização. Só que ele disse, depois eu vi que esse ensinamento que me deram está errado. Estatização, o que é? É socialização. Ele disse, não, isso não pode ser. Então, segundo ponto. Primeiro ponto da falsa direita é que ela tem uma noção falsa de uma justiça. A segunda é que ela empurra para o socialismo. Terceiro,
elas têm uma mística pseudo-espiritualista. E que não pode ser olhada pelos católicos como tábuas de salvação. Por quê? Porque a salvação é só na Igreja Católica. Olha, isso daí, assim, não dá para espichar muito. Mas o nazismo tinha uma mística. O integralismo do Brasil, que era um fascismo diluído, tinha uma mística. Mística quer dizer, vamos dizer, é um conceito religioso. O nazismo restaurou na Alemanha o culto aos deuses pagãos da Germânia, antes da evangelização, antes da conversão da Alemanha. Por que ele mandou restaurar? É porque ele tinha uma religião. Ele tinha uma mística. Minha pergunta, o integralismo foi uma falsa direita? Nazismo, fascismo, no Brasil, a diluição homeopática chamava-se integralismo. Isso aqui é tirado do artigo do Dr. Plínio no Legionário, na época. No Brasil, desde 1933, tinha começado a desenvolver-se um movimento integralista, fundado por Plínio Salgado, com seus camisas verdes, que imitavam as milícias do fascismo europeu. Eles também tinham lá o uniforme. O nazismo também tinha as camisas pardas, no Brasil a camisa verde. O seu chefe, partindo da premissa de que o progresso do espírito humano realiza-se ao ritmo das revoluções, eu vou explicar isso aí. Então, partindo da premissa de que o progresso do espírito humano realiza-se ao ritmo das revoluções, definia a sua concepção como revolução integral e propunha uma reorganização do Estado do Brasil, baseada no modelo de um Estado sindical socialista semelhante ao de Mussolini. Isso aí está escrito na obra do professor De Mattei, está ali, O Cruzado do Século XX. É um professor italiano, famoso, estudioso, e que fez uma biografia muito documentada sobre a vida do Dr. Plínio. Mas veja bem, esse ritmo das revoluções, o que é? É que o integralismo participava desse conceito dialético, ou seja, eles dizem assim, o livro assim, do Plínio Salgado chamado Quarta Humanidade, e também o Gustavo Barroso, que era o intelectual do integralismo, defende o seguinte: a humanidade, no começo, foi politeísta. Aí o Dr. Plínio já começa a comentar como foi politeísta. Adão era politeísta? Sete? Abel? Noé? Abraão? Bom, mas lá para trás, os patriarcas, né? Bom, até Abraão também é um patriarca. Então, não foi, mas o Plínio Salgado, no livro dele, defende, ela começou politeísta. Depois, com nosso Senhor Jesus Cristo, ela passou a ser monoteísta. Depois, com o comunismo, ela passou a ser ateísta. E a quarta humanidade, que o integralismo queria instaurar, ele disse uma das calúnias mais contadas. É uma soma de tudo. Agora você põe monoteísmo, politeísmo, ateísmo, bate no liquidificador e vai sair a quarta humanidade que ele estava querendo. Por isso que o Dr. Plínio mostra que a doutrina do integralismo era muito confusa. Então já vou fazer a distinção aqui. Integralismo tem... A doutrina, o senhor Dr. Plínio fala que a doutrina do integralismo era muito o quê? Confusa. Aliás, a palavra correta é isso. Era uma evolução, né? Que o senhor está vendo que era uma evolução. Integralismo, como qualquer corrente, tem os... Então, vamos imaginar um triângulo bem, digamos, bem acentuado, né? Tem uma cúpula, tem os pensadores. O próprio comunismo tem os seus pensadores. Aquilo, na medida que vai descendo para a base, então, que medida que essa base pactua ou entende o que está lá em cima? Então, tá vendo, eu não estou fazendo aqui uma censura às pessoas que aderiram ao integralismo, não é isso.
é a doutrina que os líderes tinham e que as bases integralistas não conheciam. Verdadeiramente não conheciam. Então, diga lá. Tá bem. Eu ia dizer que a máfia, os caluniadores, dizem que o Dr. Plínio era integralista. Cai por terra totalmente essa afirmação, porque o Dr. Plínio queria uma ordem católica. Né? Não era não, não era não. Historicamente, Dr. Plínio conta nas memórias, aí o professor Dematei deve contar também, teve alguns encontros com o Plínio Salgado. O Salgado era pelo menos 10 anos, pelo menos mais do que ele. Em São Paulo, por quê? Porque tinha um representante do Banco Italiano, uma família boa de São Paulo, e ele era muito interessado em favorecer o fascismo no Brasil. Bem, e tinha por relações de família, com a família do Dr. Plínio, então convidou o Dr. Plínio umas 2 vezes, para conhecer o Plínio Salgado e tentar fazer a ponte. O Dr. Plínio já era um líder aí nessa época. Já tinha sido deputado federal mais votado do Brasil. Bem, então o Dr. Plínio perguntou, me responda, o seu movimento é católico? Ele disse, meu movimento é cristão. O Dr. Plínio não serve. Porque o integralismo era interconfessional. E o Dr. Plínio, eu quero um movimento que restaure a civilização católica. Vamos ver aqui na frente. Então, a concepção dele que é uma evolução, a história é uma evolução. Quando subiu o governo Bolsonaro, um ou outro dos ministros do Supremo, não é? Disse assim, bom, mas não pode ser um retrocesso. E eu fiquei perguntando, que história é essa de retrocesso? Por que não pode ser um retrocesso? Uma pessoa pecou, ajoelhou diante do padre, pediu perdão, ele teve retrocesso? Ele fez um retrocesso, ele voltou atrás. São Pedro, quando pediu perdão ao Nosso Senhor, o que ele fez? Ele fez um retrocesso ou não fez? Então, voltar atrás, a gente volta, sim. Por que não pode voltar atrás? É porque esse ministro, concretamente, tinha uma concepção evolucionista da história. Nós estamos caminhando para uma... Então, não pode ter retrocesso. Bom, aqui está um pouco do que nós já falamos. O integralismo brasileiro, que se pretendia anticomunista e antiliberal, tinha em comum com o liberalismo um agnosticismo substancial. É isso aqui. Eu vou deter um pouquinho dessa palavra aqui. Porque é o Estado, o agnosticismo, é o Estado ignorar as religiões. Não interessa para o Estado a religião. Olha, isso é um erro, condenado pela Igreja. Ainda que nós vivemos no Brasil no agnosticismo de Estado. Mas isso é um erro. E o integralismo defendia isso como coisa boa. E o Dr. Plínio, não, isso não pode ser. O Estado precisa ser católico. Se você acredita em Deus, isso não é suficiente para formar um Estado católico. Aqui já entra a pergunta, que é o que os conservadores precisam fazer dentro do Brasil. Aos poucos ir difundindo a ideia de que é preciso restaurar as regalias da Igreja. Pelo menos. Então, teísta como considera por um prisma de pretensa neutralidade de todas as religiões. Todas as religiões são iguais. Aliás, o concílio andou por aí também, né, senhor? No tal ecumenismo, né? Isso. A Igreja de Cristo tem apenas um pouco mais do que as outras, não é isso? A Igreja Católica subsiste, né? É isso que o senhor falou. A Igreja Católica subsiste em Cristo. Então, A Igreja de Cristo subsiste na Católica. Exatamente. Aí o professor Dematei está afirmando que o Dr. Plínio mostrava que o catolicismo autêntico era a única solução para o Brasil. Aqui é a parada ao meio caminho. Esse é comentário do Dr. Plínio. Plínio Barreto era um nome muito conhecido, escritor do estado de São Paulo, escrevia muito bem, era muito conhecido. Plínio Salgado era o chefe da Ação Integralista Brasileira.
Então, ambos começaram a tomar uma posição oficial pró-cristianismo. Aí vai entender esse comentário do Dr. Plínio. O que ele fala? Ele diz, nosso intuito consiste apenas em tornar bem claro que, se Plínio Barreto e Plínio Salgado, um e outro, estudassem mais a fundo o cristianismo, e cristianismo nessa época aí era sinônimo de catolicismo. Não tinha essa... E a situação religiosa do mundo contemporâneo certamente veriam que não é de seitas cismáticas ou de confissões heterodoxas que o Brasil pode esperar a sua salvação. Ou seja, o integralismo era interconfessional. Quer dizer, eles estavam começando a se declarar no jornal. O Estado de São Paulo era um jornal que era, enfim, totalmente liberal e não tinha confissão religiosa. O Plínio Barreto e o Plínio Salgado estavam começando a se declarar pró-cristianismo. O Dr. Plínio disse, eles deram um passo, estão a meio caminho. Não vão aceitar isso como solução, como meta. Que é uma afirmação de catolicidade. Rompendo com um erro, que é o agnosticismo de Estado, que eu falei, o Estado não tem religião, que é o indiferentismo religioso, que é o ateísmo, é preciso que a ruptura seja total. A salvação que os dois ilustres escritores, então, Plínio Barreto e Plínio Salgado, esperam para o Brasil não lhe pode vir senão da Igreja Católica, que é a única expressão autêntica da doutrina cristã. Então, vocês falam de cristianismo? O cristianismo está no catolicismo. A civilização ocidental é filha da Igreja e só na Igreja e com a Igreja e pela Igreja há de se salvar. Então, isso tem a posição oficial do Dr. Plínio, escrita, publicada, e mostrando já o integralismo querendo oferecer um meio caminho. Fascismo e nazismo, então, já estavam... Tem um artigo que ele fala, fascismo, nazismo e comunismo, farinhas do mesmo saco. Pois é. Vai ficar boa a reunião, próxima reunião para eu fazer. Fascismo e nazismo não eram anticomunistas. Sobretudo o nazismo, então, que era pico das falsas direitas, não era anticomunista. A doutrina dele tinha uma mística que não era católica, a mística dos deuses pagãos. Eles eram estatolatras, eles eram de partido único, e eles queriam que obrigar ali uma forma ao cidadão. Pega uma parada nazista, uma parada fascista, uma parada dos integralistas no Brasil, você olha, parecida com a parada que dizem que o Xi Jinping faz lá. Porque eu não sei, eu acho aquelas fotos aí mais parecem montagem de digital, porque é tudo... Mas você olhar, tudo forminha, entendeu? Isso não é certo. Tanto eles eram iguais que eles começaram a guerra, o comunismo, o Stalin e o Hitler com o famoso acordo Ribbentrop-Molotov. Tá bom, seu Celso. Próxima reunião. Vai ser a próxima? Isso é um histórico isso aí, né? Isso aí é o maior desmentido que teve que o nazismo é contra o comunismo. Foi o pacto oficial que fizeram. Foi 39, né? Foi 39. Acho que foi 39. Oficial. Entre a Rússia e... Rússia não. Não é a Rússia não. É o URSS, União Soviética, e o nazismo. Até o Dr. Plínio, o nazismo tinha propaganda anti-Comintern, né? Aí fizeram o pacto do histórico. Sabe o que acontece? É que a gente pesquisa na internet, vocês podem pesquisar, quem é no mundo que previu que o nazismo ia se aliar ao comunismo. Pode pesquisar. Inclusive, os campos de concentração nazistas foram projetados e ensinados pelos russos. Que já usavam isso lá na Sibéria. Eram irmãos siameses, eram irmãos gêmeos. Mas foi o Dr. Plínio Correia de Oliveira, no jornal Legionário, foi o primeiro que previu, e previu no próprio ano 39, alguns meses antes. As coisas estão caminhando de uma certa maneira que esse ano nós ainda veremos. Eu acho que ele fala esse ano a fusão do nazismo com o comunismo. Aí foi aquele estronto. E Dr. Plínio publicou no Legionário, né, o pacto
é uma confirmação sensacional de nossas previsões. Ué, mas é real. Olha aqui. Vocês são novos. Mas era para jornais como Estado de São Paulo, Globo, TV Globo, ter entrevistado o Dr. Plínio, pelo menos em vida dele. Dr. Plínio, como é que é isso? O senhor? Mas olha, isso aí, eu vou repetir, ninguém previu isso no mundo. Não há. Procurem no Google aí ou no outros. Ninguém previu isso. Vamos agora, falando um pouquinho do integralismo, vamos pegar um pouquinho do fascismo. Aqui está o ponto interessante. Veja bem, inicialmente, as falsas direitas atacam o mal. Ponto 1. Congregam muitos de boa fé. Claro, é uma fase de... Por fim, desviam todos os ideais da contra-revolução. Essas são as 3 fases da... Então, aqui está definido o que é a falsa direita. Ela se apresenta como uma coisa boa, congrega muitos bons, depois perde esses bons. Isso é histórico, hein? Isso se prova pela história, não é uma construção de cerebrina, não. Fazem conquistando simpatias. O Estado fascista, olha aí, o Dr. Plínio está publicando isso, eu creio que foi em 31. Mussolini estava lá, etc. Talvez uns 4, 5 anos já, na Itália. Estado fascista, dotado de um corpo de doutrinas absolutamente novas no campo do direito moderno. Isso aí é uma coisa que você me explica, viu? Porque eu não sei bem o que ele quer dizer nisso aqui. Atacou o liberalismo político e econômico com uma virulência e uma energia que merecem elogios calorosos. Não somente, não, merecem não, mereceram. É passado, ele está constatando o que aconteceu, mereceram. Não somente dos fiéis, como do próprio clero católico. As agitações socialistas e comunistas, a irreligiosidade, a imoralidade pública foram extintas no seu foco principal. Veja bem, então nós estamos tratando aqui da fase do fascismo como captando as simpatias. A absolução da sociedade ocidental na época, das democracias, o descrédito da democracia, a desmoralização das democracias, nessa época aí, em 30, era muito grande. Então o fascismo subiu e ele começou a podar tudo. Acaba com isso, acaba com isso, acaba com isso. Fazia marchas contra os comunistas, né? Em Roma, né? As marchas do fascismo contra o comunismo. Essa é a primeira fase. Fase 1. Para quê? Trair simpatias. Olha, circulava na época que Pio XI circulava, eu não tenho essa prova, não tenho documento, circulava isso, que Pio XI, que é o Papa da época, teria dito que o Mussolini era um homem da providência. O Mussolini firmou uma concordata, um acordo, um tratado com o Vaticano, chamado Tratado de Latrão. Senhor Celso, outra coisa histórica aí que pode ficar aí para suas... Veja bem, nós estamos aqui na fase em que a falsa direita, ela precisa fazer uma captação de simpatias. Depois ela vai encaminhar essas simpatias para onde ela quer. Então ela fez um acordo com o Vaticano. 2 palavras só. Em 1870, Garibaldi, as forças secretas, os carbonários, maçonaria, fizeram uma revolução e tomaram todos os estados pontifícios, os estados que a Santa Sé tinha. A Santa Sé tinha propriedade, grande propriedade. Não sei que parte da Itália, mas eram muitos estados, né? Pertenciam à Santa Sé. Então fizeram essa revolução, o Papa teve que sair de Roma depois, por causa disso, porque não ia ser preso, né? E aí o Papa, que era um Papa santo, que é o Papa Pio IX, se considerou prisioneiro. Quando ele pôde voltar, ele disse, eu sou um prisioneiro no Vaticano. Então, não reconheço que há perda desses estados. Prisioneiro. Então, isso aqui, estou falando de 70, 71, não sei quando ele voltou. 70, quando ele perdeu os estados pontifícios. Quando chega a 31, era outro Papa, é o Pio XI. Já tinha tido Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XI.
Pio XI firmou um acordo com quem? Com Mussolini. E Mussolini disse, não, o Estado do Vaticano passa a ser um Estado oficial. Pio XI aceitou. Aceitou a perda dos estados todos, mas foi garantida pelo Tratado de Latrão esse domínio. O Vaticano passou a ser um Estado como é hoje. Não estou dizendo aqui que foi muito bom, muito ruim, etc., mas aconteceu. Então, esse Tratado de Latrão, o que é que foi para Mussolini? Vitória. Vitória. Não estou dizendo que o Papa errou, essa é outra questão histórica, mas concretamente foi um trunfo político para quê? Conquistando as simpatias. Ele estava se beneficiando mais. Estava jogando água para o moinho dele. Estamos na fase 1, né? Das falsas direitas. Mussolini restaurou, de certa forma, as antigas corporações tão desejadas e apregoadas pelo imortal pontífice Leão XIII. E para coroar esse conjunto de sábias providências e reformas, olha bem, o Dr. Plínio está elogiando aqui, não está elogiando o fascismo, não. Está elogiando a atitude concreta dele. Sábias providências e reformas, realizou ele a aliança com o Vaticano, Tratado de Latrão, que eu acabei de falar, não é? Que veio colocar no ápice da organização social italiana a Igreja Católica, que voltou a informar. Informar aí é dar forma, é isso. Com seus santos e eternos princípios, toda a vida de família, as escolas, a instrução e a própria vida pública da Itália. Então, eu disse, o Tratado de Latrão teve realmente muitos benefícios. O Papa pôde ter anúncios, receber embaixadores, então, as relações internacionais. O Vaticano passou a ser considerado uma nação autônoma da Itália. Isso aqui é o começo, ele está falando aqui do Mussolini, 29, 30, certo? O Dr. Plínio está ressaltando aqui a fase na qual o fascismo procurou angariar simpatias. Antes dele colocar as garras para fora. Aí depois vem a outra coisa. Fase 2. Guerra contra a igreja. Sentindo-se forte, ele abre a guerra. O que é essa guerra? Aqui é o professor Dematei que está falando. Se em 29 Pio XI assinara com Mussolini o Tratado de Latrão, com a encíclica Non abbiamo bisogno, né? De 31, o Papa criticava abertamente o quê? Olha lá. As tendências totalitárias do regime e declarava ilícito, o juramento de fidelidade ao Duce é o condutor, ou seja, ao Mussolini, e à Revolução Fascista. Isso aqui foi 2 anos depois da assinatura do tratado. Bom, o Dematei conclui que as críticas do Dr. Plínio estavam na linha das críticas que o Papa Pio XI começou a fazer. Quando a hipertrofia, o inchaço, cada vez mais intolerável do Estado italiano, então Mussolini, quis invadir a esfera da ação da Igreja, Mussolini encontrou a barralho caminho a figura austera e majestosa de Pio XI. O Plínio está elogiando o Papa Pio XI aí, que ele enfrentou. Ele publicou essa encíclica, enfrentou. Quem estuda lealmente a situação italiana não pode deixar de dar inteira razão ao Papa. A Igreja, olha, veja, tem o direito inalienável de doutrinar a respeito de fé e moral, de modo absoluto e soberano. E contra esse direito, nenhuma pretensão é legítima, nenhum controle se pode erguer. Olha, seria bom aí que os dotados aí do direito explicassem agora os erros, o erro fundamental dessa separação entre a Igreja e o Estado e o que ela produz de deformação na cabeça das pessoas. Por quê? Está dizendo aqui, olha, a Igreja tem o direito inalienável de doutrinar a respeito de fé e moral, de modo absoluto e soberano. Isso aí a Igreja não acerta. Então, o STF, a Câmara dos Deputados faz uma lei, o Câmara, né, faz uma lei, o Senado aprova do aborto, a Igreja tem direito e obrigação de se levantar contra, é o direito dela, dada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vai dizer, Mussolini, quando começou a entrar nisso aí, Mussolini quis transformar a ação católica, portanto, antes dos erros da ação católica, em que é instrumento do partido fascista.
Ele estava interferindo aonde? Dentro da igreja. Então, Papa não tem que fazer juramento. Olha, pode ser um pouquinho assim doutrinário e tal, alguma coisinha, mas é um... A gente tem, pelo menos tem uma ideia. Olha aqui, Dr. Plínio comentando, no Legionário. Efetivamente, o que seria da doutrina de Deus, quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo, se sua pregação ficasse sujeita aos caprichos de chefes de Estado? Portanto, a pregação da fé e da moral pertence exclusivamente à igreja. Consequentemente, os limites dessa pregação podem ser traçados, só pela igreja podem ser traçados. O Estado não pode intervir nisso. Os bispos aceitam aí, não, o Estado aprovou o aborto, então, mas não pode. Vemos, portanto, quanto é descabida a pretensão fascista de impor à mocidade uma educação acatólica, seria anticatólica, né? E, portanto, anticatólica. Exorbita, extravasa da função da esfera de um governo, imiscuindo-se em assuntos de ordem meramente espiritual. Em segundo lugar, insulta sentimentos profundamente enraigados no coração da catolicismo e tal. O Dr. Plínio está mostrando aí, então, Mussolini mostrou as garras. Portanto, o Estado laico, ele não é neutro, e sim anticatólico. É isso. Mas todo mundo hoje aceita o Estado laico como uma... Estou bebendo esse copo de água aqui. Um dogma. Hein? Um dogma. Dogma. Exatamente, como um dogma. Dogma democrático. Não é só aceita, não. Os próprios eclesiásticos hoje aceitam o Estado laico como um... Olha, o Papa Bento XVI, quando esteve em Portugal como Papa, ele fez o elogio do chamado laicismo positivo. Então tem um laicismo positivo. Está na lei, né? Discurso da ONU, né? Aqui está na lei. Foi, não sei. Sei que em Portugal ele afirmou, porque Portugal é um Estado... Quem falou isso? Papa Bento XVI. Na visita dele a Portugal... O Paulo VI da ONU fez um... Exatamente. Vou tentar elaborar essa pergunta. Getúlio Vargas, no Brasil, ele fez algumas coisas semelhantes, né? Tentando dar alguns benefícios para o clero, se aproximou de alguns bispos, né? Acho que até Belo Horizonte, Dom Antônio Cabral, acho que ele fez essa proximidade. Aí eu fico pensando, essa abstenção do clero de hoje, com todas essas anomalias jurídicas aí, o aborto, o divórcio bem antes, lá nos anos 70, a gente pode atribuir isso a esses benefícios, primeiro que Getúlio Vargas deu ali nos anos 40, nos anos 30 e tudo mais, porque depois, obviamente, o Estado tomou conta, né? Enfim. Ou a gente pode atribuir isso exatamente só à crise da igreja mesmo, os anos que vieram depois, tudo isso. Essa abstenção, essa isenção do clero em opinar nessas coisas de hoje. E o senhor falou sobre os limites traçados pelo Estado na pregação da fé católica, e isso podemos ver claramente quando se fala em aborto, né? As pessoas falam para tirar a parte religiosa... querem separar. Separar. É isso. Você tem toda a razão. É isso aí. Bem, mas veja só, eu acho o seguinte, Eduardo, que seria muito interessante uma conversa sobre isso daí. A principal culpa, evidentemente, vem da igreja. Porque esses benefícios que o Getúlio Vargas, você está dizendo que ele concedeu, foram arrancados ali à força pela bancada católica, da Constituinte. Arrancados à força. Ele não chegou e ofereceu absolutamente. Então, ali foi, historicamente, uma omissão cada vez maior. Getúlio Vargas copiou muito o Mussolini. Sim. Inclusive a CLT é Mussolini. É a carta do Lavoro, né? A reunião, o senhor Paulo Henrique tratou um pouco disso, né, quando tratou aqui de ditadura, umas 2 ou 3 reuniões já. A coisa é, só para dar
uma coisa rápida, né? O Getúlio, em 37, ele estabeleceu um Estado fascista no Brasil. A Constituição, inclusive escrita pelo Francisco Campos, né, que era o ministro da Justiça, bem, a lápis, para poder ir corrigindo, né, as coisas. E começou a implantar no Brasil um sistema fascista de educação da juventude. Eu tenho vários artigos no Legionário muito interessantes sobre isso. O Dr. Plínio vai mostrando o Estado brasileiro. Olha, nós estávamos numa ditadura. Estávamos numa ditadura. Getúlio foi ditador mesmo, né? Então, mas o Dr. Plínio ia mostrando, entendeu, assim, como é que é. Olha só, a educação pertence à igreja. Como é que o Estado brasileiro quer arrogar assim o direito único? São artigos bem interessantes. Então, eu vou repetir. O que houve aí foi uma moleza do clero e continua até hoje pactuando. Mas isso, olha, tem muita matéria interessante Acho disso daí. muito abstrato. Eu vou repetir. Por exemplo, a Constituinte, né? A Constituição de 34 saiu por pressão de São Paulo em cima da ditadura Getúlio. Só que a esquerda tinha armado a coisa de uma maneira que ela queria fazer uma Constituição de esquerda. Isso está afirmado em todo o Legionário, os debates que foram feitos, que ele é de esquerda. Acontece que a bancada católica foi muito grande, muito aguerrida. Então não deu para empurrar para lá. Sabe o que o Getúlio fez? Foi 34, foi aprovada no dia 16 de julho de 34, festa de Nossa Senhora do Carmo. Ela dependia também das constituintes estaduais, que foram as eleições de 35. Aquilo foi assim, em 37 acabou com essa Constituição, morreu tudo. Esse é o Getúlio. Quer dizer, o que ele fez para a igreja? Ele cortou tudo e fez outra Constituição. Um parênteses aí tá... Só um curiosinho aqui, né? A expressão feita nas coxas, muita gente fala que é negócio de carro que fazia na telha, né? Não, isso é mentira. A expressão feita nas coxas veio de Getúlio Vargas, que ele falar que ele escrevia as leis, que assim passava o pessoal. Então ele escrito nas coxas. Ele botava o papel aqui, saía andando e fazia assim, e guardava aquilo ali. Quando ele precisava, ele mandava para o lugar. Entendeu? Um caso específico, ele era assim. Então, aqui está aí, doutor Plínio falando. Ele quer monopolizar a educação da juventude, não pode ser um direito da igreja. Privar a igreja de educar os povos é privá-la da sua missão. Olha, aí ele está, doutor Plínio está falando aqui em 30 e pouco, 31, 32. Ele está tentando, vamos dizer assim, desenterrar na cabeça dos católicos, expurgar essa ideia errada de separação de igreja e Estado e revivecer os direitos da igreja. Quem tem direito é a Igreja Católica, a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo, missão não, mandato. Ide, evangelizai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso ninguém pode se levantar. Olha, se tivéssemos outro Papa, tipo Urbano II, convocou a cruzada, convocaria uma cruzada para que a Igreja Católica tivesse liberdade em Cuba, na China, na Coreia, na Nicarágua, em qualquer lugar desse aí. É isso mesmo, a igreja tem esse mandato, ela tem que evangelizar. Se um Estado, um país, um governo, se levanta contra o direito de evangelizar da igreja, a igreja tem direito de convocar uma cruzada para assegurar o direito dela. Eu sei que isso aí mas esse é o direito da igreja. Bom, para frente então, para ver se tiramos proveito de uma... Aqui eu vou passar a fazer um resuminho, porque senão a gente não começaria. Vejam lá. Terceiro ponto. Primeiro ponto é a captação da simpatia. Segundo ponto que eu tratei quando ele começa, o Estado fascista, nazista, começa a se levantar contra a igreja. Terceiro ponto. Por que as igrejas, essas falsas direitas, elas cresceram? Poderiam não ter crescido, por que cresceram? Onde é que foi a cultura dela? Essa é a família imperial russa que foi chacinada pelos comunistas. Em 17, com a Revolução Comunista na Rússia, com a chacina, extermínio da família. Uma chacina horrível mesmo, brutal.
Ah, é? Pois é. Uma coisa assim, bem, isso que aconteceu, aí que o Dr. Plínio está explicando o que favoreceu o clima das direitas, das falsas direitas. Então aquilo assustou a Europa, assustou os Estados Unidos, assustou o Brasil, de um lado. Então começou o quê? Começou um clima propício a um anticomunismo. Vai plantar, você precisa adubar o terreno, você precisa de água regar, então ele está dizendo, qual é o clima propício? O clima propício para a reação foi a brutalidade do comunismo, o extermínio e, de outro lado, vamos ver se eu consigo explicar. Isso, aí já está. Aí já estão eles, a mesma, tá vendo? São membros da família já no cativeiro. É isso. Veja. Isso aí, feito pelos bolcheviques. Mas foi uma coisa brutal. Não sobrou nada. E depois parece. Como é que é a mesma coisa, seu Celso? Depois mandou queimar. Jogaram É, no carro, é absurdo, né? Jogaram Queimar no carro. corpos. Uma coisa assim. Bem, então, veja bem, o Dr. Plínio está dizendo o seguinte: essa brutalidade, ela despertou uma reação boa. Segundo ponto, podemos voltar para o... Segundo ponto, é que havia um renascimento católico em todo o Ocidente. Muitos espíritos percebiam, espíritos aí são pessoas, né? O que quer dizer? Percebiam, por fim, para que abismo caminhava o mundo, com a questão do comunismo. E quais os guias que o levavam para o abismo? Como escreveu Pio XI, um sopro universal do Espírito Santo orientava para a igreja os espíritos transviados. Em plena hecatombe da civilização cristã, a Igreja de Deus começava a florir novamente, produzindo rebentos, aqueles brotos que atestavam iniludivelmente esta eterna pujança. Não vou passar os slides, mas o que ele... Melhor a gente resumir aqui em palavras. Quer dizer o quê? O pontificado de Pio IX já teve um grande renascimento católico de reação contra a Revolução Francesa. Quando chegou no pontificado de São Pio X, foi até 14, esse renascimento foi indo e aquilo cresceu. Então, veja bem, a falsa direita aproveitou duas coisas. Primeiro, o comunismo, os horrores do comunismo, que estavam chocando muita gente. Depois, havia também um renascimento bom. As duas coisas. E era preciso o quê? Era que preciso surgisse uma direita falsa que capitaneasse a reação anticomunista e também iludisse os católicos. Consegui explicar? Dr. Plínio dizendo, o movimento católico organizava-se em toda a Europa. Legiões de moços, desgostosos do curso das coisas, ou seja, do caminhar. Como hoje é desgostoso quando vê ideologia de gênero, aborto, banheiro, trânsito, não sei o que e tal, PT, invasão, roubo, um descontentamento muito grande. Por isso que eu disse que está uma analogia de situações. Quase 100 anos depois, nós estamos em situações muito semelhantes. Para dizer o quê? Também pode surgir uma falsa direita, tanto religiosa quanto política. A falsa direita só surge quando há uma grande reação na população. Não planta no deserto, não. Não investe no deserto. A falsa direita não investe no deserto. Olha, ele vai contar, havia um partido católico que governava a Alemanha. Havia partido católico na Áustria, forte. Havia na Itália, então havia em vários países renascimento. No Brasil, o renascimento católico era muito forte. Mas muito forte mesmo. Então, o Dr. Plínio disse assim, ele publicou o artigo, que é para quem gosta assim, de um overview, né, uma visão assim, conjunta, publicou em 45. A guerra acabou em 45. Ele publicou no Legionário um artigo longo,
chamado A Grande Experiência de 10 Anos de Luta. Ou seja, havia 10 anos que ele estava dirigindo o jornal Legionário. 35, 45, 10 anos. Então ele disse, essa experiência, ele pegou, deu esse título, aí ele vai mostrar isso aqui. Estava havendo um renascimento católico entre os jovens para todo lado. Então ele disse, o demônio, quando ele está para perder uma parada, ele só tem uma arma, e disse ele. E essa arma chama-se confusão. Ora, as direitas falsas vieram para estabelecer a confusão. O pessoal estava assustado com o comunismo, o pessoal estava sendo trabalhado por uma graça e, sobretudo, a mocidade. E no Brasil, essa mocidade era capitaneada pelas congregações marianas, que era uma potência real. Aí que está o que você falou. Esse renovou do Brasil, foi para elegeu a bancada católica na Constituinte e fizeram uma Constituição, em muitos pontos, uma Constituição favorecedora da Igreja. Mas foi por isso, esse renovou. Olha aqui, o Dr. Pino está explicando. Ele vai pegar a metáfora do filho pródigo. Esses horrores todos que estavam sendo vistos fizeram que o filho pródigo, esse filho pródigo aqui não é uma pessoa, não. São milhares, milhares, milhares em todo o Ocidente. Olha, a coisa está indo tanto assim. Vamos voltar para a casa paterna? Aí eu estava pensando, como é que a gente cria uma imagem para explicar o que é a falsa direita aí? Imagina, concretamente, deu-se isso, o filho pródigo, não dá mais, não dá mais. Não é só porque ele ficou pobre, não, ele foi tocado por uma graça. Vou voltar para a casa paterna. Imaginar que ele encontrasse no meio do caminho físico falsa direita ou uma legião de falsa direita. Olha, faz o seguinte, vai para casa não. Vamos ficar por aqui. Tem uma terceira posição. Eu sei que você pode estar achando que eu estou querendo ser ali objetivo. Esse convite vai ser posto para todos vocês. Vocês querem voltar para a casa paterna? Vocês que eu estou dizendo, não sou nós aqui, não. É o Ocidente todo. É o Brasil todo, a reação conservadora brasileira. Vocês da reação conservadora brasileira. Querem voltar para a casa paterna ou querem ficar no meio do caminho? Tem muita coisa boa no meio do caminho. Isso tem muito alcance, hein? Donde a contra-revolução, por isso que eu coloquei lá, falsa direita perante a revolução e a contra-revolução. A revolução está propondo isso, a falsa direita vai propor isso daí, fique no meio do caminho. E a contra-revolução vai propor o quê? Só a civilização católica pode salvar a humanidade. Acho que a nossa missão, a missão da contra-revolução, como está sendo exposto aqui ao longo do tempo, é realizar uma forma de perfeição católica oposta à quarta revolução. Sabe que interessante? Eu fui assistir uma conferência aqui, sexta-feira, uma pessoa X aí, num grupo católico que tem aqui. E um homem expondo, com muito interessante a exposição dele, e às tantas ele diz assim, olha, nós temos que pensar em forma de santidade, não é só santidade de clero, não. Existe a santidade do homem que vive a vida de todos os dias. E é preciso, e eu até acendi meus olhos, já entendeu, quando ele falou isso, porque, se eu veja bem, então, ele tem toda a razão. Ele disse, isso de ficar apresentando modelo de santidade apenas de uma pessoa do clero, isso não satisfaz ao homem que está na sociedade. Depois, onde é que está no clero a santidade agora? Eu me expressei mal. Quer dizer assim, se você quer ser santo, entre para vá ser sacerdote, vai ser um religioso, vai ser uma religiosa, porque fora da ação especificamente religiosa, você não vai conseguir a santidade. É isso, essa é até errada. E ele queria dizer o seguinte, que é preciso ir, sabe, é preciso ir mostrando
como é que existe o católico. Isso é que se chama a missão da contra-revolução. Meus amigos, essa é a missão da contra-revolução. É criar um modelo de santidade face a quê? Face à quarta revolução. O seu Celso expôs várias coisas sobre a quarta. É isso. A contra-revolução, como está definida nesse livro que está aqui, aí eu expresso melhor meu pensamento. Ela é um farol. Aqui está uma indicação concreta do que é a luta pela igreja e pela civilização hoje. Então, isso que eu quero dizer, quem conhece o livro, lê, aceita, ele recebe uma graça da providência, ou seja, um chamado para ser um militante a favor da contra-revolução. E um militante a favor da contra-revolução e em oposto à revolução, como você falou. Não é que nós somos melhores que todo mundo, não. Realmente. Não. Mas o chamado a fazer isso aqui é um chamado especial.